Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor Etion HaShabbat Lekadishor, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, em que estamos no mês de Elul, vamos examinar a Parashá Tetze, que quer dizer quando saíres. Nós vamos examinar no texto de Devarim, capítulo 22, queridos, amém? Versículo 8º, livro de Deuteronômio, capítulo 22, verso 8º. Vamos examinar somente esse versículo. Inclusive, meus amados, essa é uma parashá riquíssima, porque tem vários ensinamentos, tem várias mitzvot para o nosso cumprimento e para que façamos a vontade do Eterno na Torá. Então, a Torá assim nos diz em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito ou uma cerca de proteção. No hebraico é ma'akeh, no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa quando alguém de algum modo cair dela. Então, queridos, veja bem, nós vemos aqui que algumas versões falam se alguém cair dela. Só que no original, inclusive aqui na Bíblia hebraica, fala assim, quando alguém cair dela. A palavra ali é que quer dizer quando. Amém? E não é se cair dela, é quando cair dela. Então, existe aí, né, a gente lendo esse texto da Torá, a gente vê assim, então já existe, né, algum decreto de que alguma pessoa vai cair daquela laje, daquela construção, né? E já existe um decreto de Deus, né? Já existe um decreto de Deus. Mas o Eterno, ele está mandando aqui na Torá que se faça uma cerca, né? Uma cerca de proteção para evitar que alguém morra, caia dali e morra. É interessante, queridos, que nós temos que ver que esse versículo não somente se refere a se fazer uma cerca de proteção, amém? Ele não somente se refere a fazer uma cerca, uma aqui, mas tudo que oferecer risco à vida. Por exemplo, uma pessoa que tem uma escada em casa quebrada, ou com um degrau quebrado, ou pé quebrado, que possa colocar em risco alguém, tudo que puder colocar em risco alguém, o Eterno está dizendo que nós, como somos servos do Eterno, devemos providenciar o reparo daquele problema, o conserto daquele problema, ou a substituição daquele objeto. Amém? Então aqui, o Eterno, ele sempre vai, se já tem um decreto, porque ali está a palavra quando, então o Eterno já, pelo que a gente lê aqui no versículo, o Eterno já decretou que uma pessoa vai morrer caindo de um parapeito, caindo de uma laje, por exemplo. Mas quando você coloca a proteção ali naquela laje, ou quando você substitui a escada que está com o pé quebrado, ou quando você toma as providências devidas para evitar uma morte, uma fatalidade, ou mesmo um acidente, aquela pessoa para a qual o Eterno decretou já a morte, ela vai para um outro lugar, pegar uma outra laje, ou subir numa outra escada que esteja com problema e irá falecer. Por que isso, queridos? Porque nós sabemos que o Eterno é quem decreta a morte. Nós vimos aqui, Yeshua HaMashiach, ele diz aqui, irmãos, isso está na palavra do Eterno. E Yeshua diz, em Apocalipse, capítulo 1, verso 18, ele diz assim, eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. E Yeshua diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem é que tem a chave da morte e do inferno? O Eterno. Né, irmãos? Yeshua, o Eterno feito homem. Amém?
o Adonai Yeshua, o nosso eterno Yeshua, ele chega, meus irmãos, e diz aqui, eu tenho as chaves da morte. Então, os decretos de morte são expedidos pelo Eterno, amém? E se você, como nós que somos filhos de Adonai, tomarmos as providências devidas para que aquela pessoa, né, uma pessoa que tem um decreto, não venha utilizar a nossa laje, não venha utilizar a nossa escada, e aí se ferir, e aí até morrer, amém? Nós estaremos fazendo a vontade do Eterno, e aquela pessoa, nós não vamos ser usados para esse juízo, ou seja, para a morte, que já estava decretada pelo Eterno, ou por Yeshua HaMashiach, amém? Daquela outra pessoa. Então, para isso, nós devemos manter todo o cuidado, amém? Evitar riscos. Agora, o mais importante aí, queridos, é a providência, amém? A providência de melhorar não somente as coisas que podem evitar riscos, mas também o nosso procedimento com o próximo. Veja bem aqui, queridos, antes da gente dar continuidade a isso, Yeshua também fala novamente sobre a soberania do Eterno sobre a morte. Aqui ele fala em Lucas 12, verso 16, quando ele fala a parábola do rico insensato, ele diz assim, e propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então era um homem muito rico. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas o Eterno lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então, queridos, veja bem, era uma pessoa rica, amém? Mas naquela noite, o Eterno já tinha um decreto para que aquela pessoa falecesse, amém? Então, toda aquela riqueza não foi para ela, amém? E certamente ela perdeu a vida eterna. Essa que está aqui, inclusive, Yeshua fala no verso 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros não é rico para com Deus. Amém? Então, Yeshua, meus irmãos, ele está falando aqui claramente, meus amados. Amém? A autoridade sobre a vida e a morte é dele. Amém? É dele. Sobre todos os seres humanos. E nós, como somos instrumentos do Eterno para coisas boas, nós não podemos que o nosso um relaxamento de nossa parte venha fazer que uma pessoa que já tem um decreto venha sofrer um acidente, venha morrer por um descuido nosso, ou seja, essa mitzvah ou esse mandamento de cercar a laje, amém? Ou de evitar qualquer objeto que tenha risco para com alguém, esse cuidado é um mandamento que tem nessa paraxá, que nós estamos examinando aqui em Devarim, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8º, amém? E para isso, meus irmãos, nós temos que dar lugar ao Eterno. E de como que a gente dá lugar ao Eterno? Cumprindo os seus mandamentos, como esse que acabamos de ler, no sentido de evitar que outras pessoas sofram danos. Às vezes a pessoa não vai morrer, mas vai sofrer, vai se machucar. Às vezes a pessoa vai sofrer até uma lesão, né? Uma lesão na coluna, em algum lugar. Enfim, meus irmãos, que nós não sejamos instrumentos de juízo, mas sejamos instrumentos de bênção. Para isso, o que o Eterno está dizendo para a gente, né? Com um exemplo, a paraxá 22:8 de Deuteronômio é um exemplo. Você vai cercar o parapeito, amém? Você vai colocar um parapeito ali, né, irmãos? Que é uma cerca, o parapeito é a cerca, né? É uma cerca, amém?
para evitar qualquer acidente. Amém? Isso é importante. E que não veio, que possa até resultar em morte, porque aqui está dizendo para que não ponhas culpa de sangue na tua casa. Amém? Isso é importante. Então, não é só o parapeito, não é só a cerca, mas é tudo que tiver correndo risco, tem o servo e a serva de Deus que tomar as providências para que não venha outras pessoas sofrerem algum dano, alguma lesão, algum acidente ou até a morte por causa de um descuido, de uma negligência do servo de Deus, e quem descumprir isso aí está em pecado diante de Deus e descumpriu a Torá. Amém? Então nós vemos aqui, queridos, que é importante também que o próprio apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que dar lugar a Deus, né? E quando é que nós damos lugar a Deus? Lendo a Torá e obedecendo a Torá e as palavras de Yeshua HaMashiach. Agora, ele também, o apóstolo Paulo, ele fala aqui em Efésios, capítulo 4, verso 27, ele diz assim: não deis lugar ao diabo. Por que não dar lugar ao diabo? Ou seja, não seja um instrumento da vontade de Ran-Satã. Amém? Ou seja, quando há um descuido, quando a pessoa não faz aquilo que é bom, a pessoa está fazendo algo que não é do eterno, enfim, está dando lugar ao adversário. E Paulo dá até aqui exemplos no versículo 28, quando ele diz assim, Efésios 4, agora verso 27, agora 28. No 27 ele diz, não deis lugar ao diabo, e no 28 ele diz, aquele que furtava, não furte mais, porque vai prejudicar alguém. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, porque vai ferir alguém, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Amém? Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém? Então, é isso que Paulo fala, meus irmãos, que nós devemos, isso já até como um desdobramento desse texto da Parashá Kitetsê que nós estamos examinando, amém? Para que venhamos ser instrumentos de Deus para o bem. Inclusive, aqui, Tiago, capítulo 4, meus irmãos, na Epístola de Tiago, capítulo 4, verso 17, ele generaliza esse conceito que nós pegamos ali na Parashá Kitetsê. Ele chega e diz, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Amém? Então, queridos, que nós possamos, amém, evitar qualquer tipo de sofrimento para o nosso próximo. Ali o ensino maior da Parashá Kitetsê, no capítulo 22, verso 8, é que a gente tome as precauções, amém, e evite qualquer dano para o nosso próximo. Amém? Não só a questão agora da cerca, do parapeito, mas não furtar, porque vai acabar danificando o próximo, não falar uma palavra torpe, que vai acabar ferindo o próximo, amém? Tudo que não edificar, né, o próximo, o servo de Deus deve evitar, deve sim só sair da sua boca coisas que edifiquem e ações que protejam e abençoem o próximo, amém? Sejamos instrumentos de Deus e, obviamente, os decretos do Eterno, que sejam de juízo contra alguém, não seremos usados para isso, seremos usados sempre para benefício do próximo. Outros, né, irmãos, desse mundo, que não tem temor ao Eterno, serão instrumentos de juízo para outras pessoas, amém? Mas o servo de Deus deve ser instrumento de bênção, amém? Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados, amém? Essa é a lição da noite, nessa Parashá Kitetsê, na noite de Shabat. Amanhã, à tarde, estaremos, né, postando uma nova lição ainda na Parashá Kitetsê. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.